Senhores deputados, peço que os senhores se sentem, por favor. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. E convido o deputado Adail Neto, do PSDB, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Tá? Qualquer um, ok. Aí eu falo o complemento e começo. Não, nem complemento. Você já começa lendo aqui. Ah, não precisa falar o versículo, não? Começa lendo só os versículos. Ok. O que habita sobre a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, pode exclamar ao Senhor: Vós sois o meu refúgio e a minha cidadela, o meu Deus em que confio. Tem a palavra a senhora segunda secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão para eleição e posse da mesa diretora para a 4ª edição do projeto Politizar. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2019, às 10h20, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, e em cumprimento ao que se prescrevem os artigos 16, parágrafo 3º da Constituição Estadual e os artigos 5º e 6º do Regimento Interno, com alterações posteriores e havendo número legal, a senhora deputada Letícia Garcês, no exercício presidência, declarou aberta a presente sessão para proceder à eleição e posse da mesa diretora da 4ª edição do projeto Politizar da Universidade Federal de Goiás, realizada em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e convidou os senhores deputados Rodrigo Ibispo, do DEM, e Ellen Oliveira, PSB, para exercerem a 1ª e 2ª secretarias, respectivamente. Em seguida, concedeu a palavra ao senhor segundo secretário para proceder à leitura das atas das 2 sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação, de acordo com as exigências e formalidades legais previstas no regimento interno da Casa. Procedeu-se à eleição da mesa diretora e, tendo sido declarado o momento oportuno para o registro, junto à mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos aos cargos da mesa diretora da 4ª edição do projeto Politizar. O senhor deputado Rafael Branco fez a apresentação da chapa com um presidente. Júlia Matos, PSDB. Primeiro secretário, deputada Giovana Lara, PRB. Segundo secretário, deputada Lucilene Calunga, PSDB. Primeiro vice-presidente, deputado Douglas Miranda, PRB. Segundo vice-presidente, deputado Edio Pereira, PSDB. Terceiro secretário,
deputada Thaís Navarro, PT. E quarto secretário, deputado Pedro Rios, PSDB. E, na sequência, o senhor deputado Eliseu Silveira fez a apresentação da chapa 2. Presidente, deputada Heloíse Chiquete, MDB. Primeiro secretário, deputada Pastora Aninha, PSDB. Segundo secretário, deputada Janaína Oliveira, DEM. Primeiro vice-presidente, deputada Adna Rocha, DEM. Segundo vice-presidente, deputada Amanda Caixeta, DEM. Terceiro secretário, deputado Rafael do Procon, DEM. E quarto secretário, deputado Leonardo Campos, MDB. Tratando-se de chapas, procedeu-se à eleição em um único escrutínio para os cargos da mesa, quando a senhora presidente solicitou aos senhores secretários que fizessem o acompanhamento dos trabalhos de apuração dos votos junto à mesa. Nesse momento, foi franqueada a palavra aos candidatos ao cargo de presidente da mesa diretora, deputadas Júlia Matos e Heloíse Chiquete, respectivamente. A seguir, o senhor deputado Rodrigo Bispo, primeiro secretário em exercício, procedeu à chamada nominal dos deputados para a votação, os quais pronunciaram em voz alta o seu voto, respondendo à chamada 41 votantes. Concluída a votação e apurado os votos, a chapa 1 obteve 24 votos e a chapa 2, 17 votos. Portanto, em face dos resultados acima encontrados, foram declarados eleitos os deputados que irão compor a mesa diretora, que dirigirá os trabalhos da quarta edição do projeto Politizar. Presidente, Júlia Matos, PSDB. Primeiro secretário, deputada Giovana Lara, PRB. Segundo secretário, deputada Lucilene Calunga, PSDB. Primeiro vice-presidente, deputado Douglas Miranda, PRB. Segundo vice-presidente, deputado Édio Pereira, PSDB. Terceiro secretário, deputada Thaís Navarro, PT. E quarto secretário, deputado Pedro Rios, PSDB. De acordo com o que se dispõe o artigo 6º do Regimento Interno, com redação dada pela Resolução 1383, de 4 de julho de 2012, a senhora deputada Letícia Garcês, no exercício da presidência, convidou a senhora deputada Júlia Matos, a quem declarou empossada, para assumir a presidência. Assumindo a direção dos trabalhos, a senhora presidente, deputada Júlia Matos, em ato contínuo, declarou empossado os demais membros da mesa e convidou o primeiro e segundo secretários para assumirem seus respectivos cargos na mesa, bem como os senhores primeiro e vice-presidentes, terceiro e quarto secretários, para tomarem assento na mesa. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra, ordinária, para dentro de 10 minutos. E, para constar, lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação. Os senhores que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Não, está aprovado não, excelência. Presidente, Ele só tem eu fiz uma questão de ordem e pedi para constar em ata. Como deputado, esse é meu dever e eu tenho o direito de constar em ata. Eliseu Silveira do DEM, por favor. Eu pedi para constar em ata a questão da liderança. Fui bem claro. Por favor, inclua na ata. Mas foi aprovado por maioria. Foi aprovado por maioria. Questão Eu vou de ordem. solicitar à secretaria que proceda à retificação da ata. Aprovado por maioria. Questão de ordem. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, senhora primeira secretária, para proceder à leitura da matéria do constante expediente.
Senhora Presidente, não há expediente para a sessão. Encerrando o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Tem a palavra o senhor deputado Adriano Ferreto, do PRB. Bom dia, presidenta. Adriano Ferreto, PRB. Eu gostaria de fazer a entrega de um requerimento. É o requerimento da Governadoria do Estado de Goiás, a governadora Yara, e também quero encaminhar para a mesa um projeto que nós fizemos em parceria com a deputada Letícia, do PRB, e a deputada Ana Carolina, do PSB. É um projeto que visa a inclusão de pessoas trans através da cidadania. O projeto chama Programa Transcidadania. E eu gostaria, inclusive, que os nobres deputados pudessem avaliar esse projeto. É um projeto de muita importância. Afinal, a gente tem aí uma parcela da sociedade que é discriminada todos os dias, uma parcela da sociedade que é vítima de violência, não só simbólica, mas também a própria violência de morte. É uma população que tem sofrido e, por isso, Tem a palavra o deputado Douglas Miranda, pelo PRB. Bom dia a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Queria deixar aqui um projeto de lei de criação do Distrito de Pequenas e Médias Empresas no Estado de Goiás. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Léo, do PT. Bom dia, senhora presidente, a toda a mesa diretora, aos nossos colegas deputados e deputadas, ao povo que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Eu venho aqui apresentar nesta casa o projeto de lei que dispõe sobre as políticas públicas, a política pública emancipa no âmbito do Centro de Ensino de Tempo Integral do Estado de Goiás e que dispõe sobre o Festival de Artes Estudantil e dá outras providências, tentando buscar alguns pressupostos da nossa Constituição em termos de formação integral dos nossos estudantes. Agradeço e peço que essa casa possa debater esse projeto com muita seriedade e responsabilidade. Meu muito obrigado, senhoras e senhores. Tem a palavra a deputada Liz Belarmino, do PRB. Agradeço, cumprimento a todos, a mesa diretora. Hoje eu vou fazer aqui 2 requerimentos. Excelentíssima senhora presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a deputada que essa subscreve na forma regimental e após a manifestação plenária, requer a Vossa Excelência o envio de expediente desta Casa de Leis ao senhor presidente da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás, senhor Venerando Lemes de Jesus. Respeitosamente venho por requerer a Vossa Senhoria a exigência de maiores esclarecimentos no caso da jovem Suzy Nogueira Cavalcante, 21 anos, vítima de estupro na UTI do Hospital Goiânia Leste, a qual veio a óbito no dia 26 de maio de 2019. Diante do que requer urgência e apreciação da presente matéria, se faz necessária pela importância e necessidade de viabilizar esse pleito, importante para a nossa cidade. Segundo requerimento. Não dá para você ler tudo. Não? Tem a palavra a deputada Ana Clara, do PT. Olá a todos. Eu vim pela bancada do PT e, como alguns outros deputados de outros partidos, apresentar um requerimento em solidariedade à greve geral que irá acontecer amanhã, pelos trabalhadores, pelos estudantes, que também fazem parte da democracia e que precisam ter esse momento de fala. Eles precisam que sejam ouvidos, porque eles precisam nas vidas deles. Por conta disso, por conta de uma participação civil dentro da casa, eu peço um momento de fala em solidariedade à greve geral. Com a palavra, o deputado Rafael Branco, do PSDB. Excelentíssima senhora presidente da nossa Assembleia Legislativa, eu venho aqui, de fato, apresentar o projeto de Vossa Excelência, dizer a todos os nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa que Vossa Excelência tem preocupado, de fato, com a questão da mulher.
Portanto, Vossa Excelência está pedindo que essa casa olhe com olhares especiais para a questão da mulher no nosso Estado, tendo em vista que esse Estado as mulheres têm sofrido nesse Estado muito com a violência. Portanto, Vossa Excelência está pedindo que esta casa analise cada questão que é importante como essa. Portanto, a senhora pede nesse projeto que haja a melhoria do Ministério Público, que haja a melhoria da Polícia do Estado de Goiás no combate contra essas questões, contra a violência contra a mulher. Portanto, eu gostaria de pedir que todos os senhores e as senhoras, depois que nós debatêssemos esse projeto e pensássemos em uma solução, haja vista que hoje algumas fontes de dados têm nos dado que mais de 3.000 mulheres Chega. Mais um tempo. Presidente, Sim. sofrem todos os dias com essa questão. Portanto, Vossa Excelência está protocolando aqui esse projeto contra a violência das mulheres. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado David Maicon, do MDB. Boa tarde, David Maicon, do MDB. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, a presidência, a todos que estão nos assistindo. Eu, e conjuntamente com o Cairo César, também do MDB, eu venho aqui propor o nosso projeto de lei que propõe a criação de uma empresa pública, agindo em consórcio público, com a finalidade da implantação de aterros sanitários e também a preservação de nascentes no nosso Estado. Eu creio que esse seja um problema que é negligenciado por todos os nossos governantes, não só no Estado, mas em todo o país. E eu espero que esse modelo, se aprovado, seja replicado também por vários outros cantos do nosso país. Obrigado. Passo a palavra para o deputado Rafael do Procon, do DEM. Bom dia, primeiramente, Rafael do Procon, do DEM. Cumprimento a mesa na pessoa de Vossa Excelência. O meu projeto, eu vou ser bem objetivo por obediência rígida ao regimento. Trata-se de um score. Score é uma pontuação que os fornecedores, principalmente os bancos, avaliam sobre cada consumidor, para ver o quanto esse consumidor é confiável. E o que eu percebo na minha rotina, dia a dia no Procon, é que muitas vezes o consumidor não conhece a realidade do fornecedor. Então, a minha proposta é criar um score para que os consumidores possam ter acesso à confiabilidade que esses fornecedores fornecem para evitar qualquer dano. Assim, eu acredito que o consumidor vai ter uma prevenção sobre qualquer problema que ele vier a ter. E eu estou disposto a conversar com todo mundo, só procurar. Rafael do Procon, DEM. Obrigado. Com a palavra, o deputado Guilherme, do PRB. Bom dia, senhora presidente, aos nobres amigos, colegas da casa, a toda a mesa diretiva. Eu venho apresentar a esta casa o projeto de nossa autoria devidamente formulado, ao qual estabelece a política estadual do Programa de Incentivo Fiscal destinado a produtores que se utilizem de irrigações para a produção em geral de produtos agrícolas por meio da tecnologia de irrigação via gotejamento. Eu trago esse projeto visando o incentivo à agricultura do nosso Estado, visando aumentar a agricultura do nosso Estado, visando a produção e o incentivo do emprego, principalmente nos municípios do interior. A agricultura é essa que move o nosso Estado, a agricultura é essa que gera empregos no nosso Estado, gera renda, ao qual é muito importante para o nosso Estado. Então, traga esse projeto, a mesa diretora dessa casa, que observe, que olhe bem este projeto e que mantenha aqui viva a agricultura do nosso Estado, mantenha viva aqui o que move o interior do nosso Estado, que é o agronegócio, que é a soja, que é o milho, que é Só para concluir. Sim. Para concluir, senhora presidente, eu peço então a essa casa que olhe principalmente para manejos via irrigação, via gotejamento, para que a gente consiga conduzir a alta produção com a sustentabilidade, visando o meio ambiente no uso eficiente da água. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Bispo, do DEM. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Venho aqui apresentar o projeto de lei de número 1, dispõe sobre a criação e implementação do sistema esportivo e paradesportivo goiano e de outras avanças. O projeto, eu peço o maior carinho, porque ele já é algo
que realmente existe, né? Nós estamos trazendo aqui um projeto o qual vai tramitar em todos os partidos. E hoje nós temos uma relevância muito grande no esporte. Goiás hoje não tem realmente um berço qualificado hoje no esporte, então nós precisamos disso. Então, gostaria, com a atenção dos deputados, a atenção da mesa para esse projeto, que é algo realmente que já está bem robusto, né? Nós apresentamos 34 artigos, o qual já revisaram e temos agora apenas 10. Gostaria também de rever isso, né? Porque é um projeto completo, é um projeto realmente que tem muita robustez, tá bom? Então, eu agradeço pela oportunidade. Com a palavra, a deputada Marcela Pires, do PSDB. Bom dia a todos, senhores deputados. Venho respeitosamente solicitar a aprovação de um projeto de lei complementar que modifica a Lei Estadual 15.503, que versa sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, que dispõe sobre o procedimento de chamamento e seleção públicos, e trago esse projeto em atenção à situação gravíssima da maior escola de arte do estado de Goiás, Basileu França, que se encontra numa situação de desmonte e sucateamento em razão do descaso do poder público e da organização social responsável pela sua administração. Agradeço a todos. Tem a palavra a deputada Fernanda Alves, do PT. Bom dia, presidenta. Eu estou aqui para apresentar o projeto de lei pela bancada do PT para a instituição da Política Pública Estadual Energia para Todos, que não visa apenas o aumento da utilização da matriz energética fotovoltaica, matriz solar, mas que leva esse tipo de energia para as comunidades afastadas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas e também assentamentos que hoje não têm acesso à energia elétrica no nosso estado. A nossa vontade é de aumentar, ampliar o programa Goiás Solar, que já existe, e inclusive existe já um PL tramitando na casa para transformá-la em política pública, mas a nossa ideia é acrescentar essas comunidades que são hoje tão subjugadas e não atendidas pelo Estado e também pela distribuidora responsável pela maior parte da distribuição de energia elétrica no Estado, a Enel, e nós pleiteamos, assim, a junção dessas comunidades à rede de distribuição por meio desse PL. Muito obrigada. Tem a palavra o deputado Adail Neto, do PSDB. Bom dia, quero cumprimentar a todos, cumprimentar a excelentíssima presidente, aos nobres deputados, assessores e à imprensa. Trago aqui um projeto de lei sobre transporte público, sobre o que é vivência em uma cidade, o que é uma reurbanização e como a gente consegue ver uma cidade. Convido a todos a ler o projeto, a discutir o que é caminhabilidade, o que é uma matriz OD, o que é um PGV, e quanto um PGV influencia dentro da cidade de Goiânia, que não é muito conhecimento de todos. Convido também o deputado Guilherme Guedes a discutir sobre o transporte na agricultura, porque ele fala muito de agricultura. Eu queria saber se ele tem um conhecimento, o quanto o transporte influenciar e como a gente pode produzir, fazer escoamento de grãos dentro do nosso estado. Tem a palavra a deputada Isabela Almeida, do PSDB. Muito bom dia, gostaria de cumprimentar a mesa e todos os excelentíssimos deputados presentes. Venho aqui para apresentar um projeto de lei que visa o incentivo da produção de etanol no estado de Goiás. E esse projeto ele tem como objetivo promover a utilização de biocombustíveis em toda a cadeia produtiva da agropecuária e, sobretudo, promover sua produção por meio das pequenas e médias propriedades, ampliando seu consumo e contribuindo para o desenvolvimento econômico que não prejudique o meio ambiente. Apresento o projeto à mesa. Obrigada. Tem a palavra a deputada Milena Pietra, do PSDB. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa e os nobres deputados e deputadas. Apresento aqui o projeto de lei que institui a criação de uma plataforma digital que integra professores e gestores da rede pública de Goiás, chamada Educa Mais, que fiz em coautoria com o deputado Pedro Rios. A finalidade do projeto tem em vista a falta de priorização da capacitação de professores e gestores que são responsáveis pela educação no Estado. Portanto, o projeto tem em vista a melhoria da educação através da capacitação.
Tem a palavra o deputado Tiago Eurípides, do DEM. Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar um pouco sobre o meu projeto, que diz respeito ao homeschooling e uma alteração na matriz curricular estadual para nossos estudantes do ensino médio. Essa alteração institui a revisão obrigatória de português e matemática básica no primeiro ano do ensino médio ao aluno ingressante, para que você tenha uma facilidade maior de ingresso no ensino superior, visto que a educação e o ensino básico no Brasil sofre graves problemas que você pode observar no ranking do PISA. O Brasil é 58º, entre 65 países avaliados. Investe-se 4 vezes mais em ensino superior do que ensino básico no país. E além do homeschooling, que além de reafirmar uma liberdade individual, promove desenvolvimento econômico e também respeito às individualidades. Vamos lá, os países que são legalizados o homeschooling. Estados Unidos, França, Noruega, Portugal, África do Sul, e entre os outros 18. Só isso. Esse não é oficial. O assinado já. Tem a palavra a deputada Ana Vasconcelos, que é líder do PT nessa casa. Meus cumprimentos à mesa e aos meus caros e nobres deputados. Eu apresento aqui hoje um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de manter-se, no mínimo, um ônibus articulado em cada composição, estação ou terminal para uso exclusivo de mulheres em toda a região metropolitana e regiões limítrofes de Goiânia, baseado principalmente em que o estado de Goiás foi tido pelo IPEA como o estado mais perigoso para ser mulher. Então, o PT, como trata de combater violências de gênero, estamos propondo este projeto de lei. Obrigada. Tem a palavra a deputada Janaína Oliveira, do DEM. Bom dia, Janaína Oliveira, DEM. Eu estou encaminhando aqui um projeto de lei por nome PAZ. É o Programa de Avanço Social. Ele tem por finalidade... o projeto tem por finalidade apoiar e desenvolver ações dentro das instituições de ensino médio, nas escolas públicas em Goiânia, através de um trabalho que visa a comunidade escolar como disseminadora de estímulos para o engajamento da sociedade local, como atores de implementação de ações públicas, fomentando hábitos de união, participação e coletividade. Esse projeto é para que a sociedade possa mudar a cultura que hoje nós temos de olhar somente para um lado. Queremos realmente que a sociedade se engaje como cidadão co-participativo nas ações dentro da sua própria comunidade, próximo dos seus ambientes. Muito obrigada. Passo a palavra para o deputado Gleison Souza, do MDB. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom, o projeto que eu, juntamente com o deputado Leonardo, apresentamos aqui hoje, trata-se de, pensando na segurança, né, da população, da sociedade. Nós sabemos que hoje em dia ficamos à mercê da criminalidade e sabemos da dificuldade que é você emitir a segunda via de um documento, pois hoje é cobrada uma taxa. Então, nós apresentamos o projeto, né, visando a isenção dessa taxa para a pessoa que apresentar, né, um documento que comprove que ela foi furtada ou ela foi roubada. Bom, pensando nisso, eu gostaria de contar com a colaboração dos nobres deputados. Obrigado. Passo a palavra para a deputada Ellen Oliveira, do PSB. Bom dia, né, quero cumprimentar a mesa. Eu venho apresentar 2 projetos. O primeiro projeto é conjunto com a Thaís Navarro, do partido PT, mas é sobre a representação da lobby, mas estamos retirando por conta de ser o âmbito federal. O segundo é conjunto com o meu colega de partido, que é o Enoque Neves, do PSB. A gente está com um projeto visando a comunidade negra e periférica. Nós temos direito de ocupar os espaços em Goiânia, mas o Estado sempre está marginalizando essa comunidade. Então, o meu projeto é da cultura do hip-hop, sempre defendendo a nossa bandeira. Obrigada. Os dois. Tem que aumentar muito. Bom dia, nobres deputados. Eu venho aqui nesse palanque agora para parabenizar a nossa presidente. Eu sei que eu também era
eu também era candidata à presidência e eu quero parabenizá-la, porque eu acho que nós estamos sim com qualquer uma das duas que ganhassem, assim como nas comissões nós temos pessoas que são referenciais aqui dentro, e isso que é importante. Bom, quanto ao projeto de lei, tendo em vista que a melhor política pública que um governo pode dar à sua população é o emprego, é o trabalho, e entendendo também que esse emprego vai gerar dignidade para a pessoa humana e, por conseguinte, vai gerar também a fixação dos direitos humanos, eu, em colaboração com a minha nobre deputada Amanda, criamos o Programa de Incentivo às Empresas de Desenvolvimento e Produção de Fontes Renováveis de Energias do Estado de Goiás, o PROENFRE. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Passo a palavra para a segunda secretária, Lucilene Calunga, do PSDB. Questão de ordem, senhora presidente. Presidente, questão de ordem. Senhora presidente. Questão de Pedro ordem, eu Rios. pedi primeiro, deputado Pedro Rios. Posso? Cumprimento a presidenta da mesa, apresentando o projeto de lei. Presidente, questão de ordem é muito... Sim, eu estou... Apresento um projeto de lei construído juntamente com a deputada pastora Aninha, que visa o desenvolvimento social e econômico do nosso estado de Goiás, através do turismo de base comunitária para as comunidades tradicionais do nosso estado. Passo a palavra agora para a primeira secretária, Giovana Lara, do PRB. Eu estou apresentando um projeto de lei em parceria com a Liz, do PRB. Esse projeto é sobre a inclusão social de deficientes. Eu queria agradecer, aproveitar a fala, juntamente as nossas assessoras, Loana e Doane, que contribuíram muito. E eu espero que a casa olhe com bons olhos para aqueles que não têm voz, que a gente representa aqui hoje. Encerrada a apresentação de matéria, o momento é oportuno para o pequeno expediente. O primeiro orador inscrito no pequeno expediente é o deputado Adriano Ferreto, que é líder da bancada do PRB. Lembrando aos senhores que poderão falar 9 deputados pelo prazo de 5 minutos, cada um sem apartes. Vai. Por favor, deputado, fale o seu nome e o partido. Bom dia, senhora presidente. Adriano Ferreto, PRB. Quero cumprimentar a mesa diretora, parabenizar a nossa querida presidente eleita, deputada Júlia. Muito me honra em ter sido um elo muito importante também nessa sua vitória. E eu me sinto muito orgulhoso de ver uma mesa tão feminina que é esta mesa, mesa diretiva do 4º Projeto Politizar. E assim, cumprimentando as nossas secretárias também. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar para falar para Vossa Excelência que já foi encaminhada à mesa diretora a minha indicação à liderança do governo, o qual agradeço muito a confiança da nossa governadora Yara, por ter me dado essa oportunidade de representar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, esse governo que com certeza será um marco no Estado de Goiás, quando a gente trata da questão do fortalecimento dos municípios e também do fortalecimento dos direitos individuais da população goiana. Quero fazer aqui uma menção muito honrosa. Eu sei que ainda os ânimos estão um pouco acirrados, né? Acabamos de ter uma eleição, o pessoal ainda está um pouco nervoso, né? Mas vamos lá, pessoal.
Acabou as eleições, agora é a hora de trabalhar para o povo de Goiás, porque é isso que a população goiana espera de todos nós. Quero fazer aqui, presidenta, senhoras e senhores deputados, deputada Ana Carolina do PSB, quero fazer aqui o seguinte, eu quero dedicar essa vitória do povo, essa vitória da democracia, essa vitória da verdade, a uma pessoa muito especial que aqui esteve conosco, tanto na coligação quanto nessa chapa. Quero dedicar essa vitória, a vitória de ontem e a vitória de hoje, quero dedicar à nossa vice-governadora, Ana Flávia Teixeira. Quero fazer uma menção sobre essa grande vice-governadora. Essa governadora, ao chegar aqui no Politizar, e a partir do momento em que a coordenação disse que nós teríamos candidatura ao governo, essa pessoa maravilhosa, que é a nossa vice-governadora, ela começou a fazer a sua campanha para governadora aqui do Politizar. Ela reuniu com líderes, ela falou com as pessoas, ela garantiu o nome dela. Mas lá na frente, quando o partido, o PSDB, a liderança e os seus deputados decidiram compor esta chapa, e para isso a gente eleger a nossa presidente Júlia, esta pessoa deixou a sua vontade de lado para vir como vice-governadora, apoiando esta chapa, pensando na coletividade e não no seu ego pessoal. Porque nós fomos acusados, desde o início, por pessoas insatisfeitas com o que estava acontecendo aqui, dizendo que não queria vir para essa chapa, porque essa chapa é de esquerda. Ora, nobres deputados, essa chapa é de esquerda, essa chapa é de direita, essa chapa é de centro, essa chapa é liberal, essa é a chapa do estado de Goiás. Agora que a sua vontade, o seu ego foi ferido porque você não conseguiu aquele carguinho que você queria, aí você sai atirando? Não, meus amigos, vamos lá, vamos com respeito, vamos trabalhar pela ordem, mas vamos pela verdade. Quanto custa ser verdadeiro? Quanto custa a honestidade? Para mim vale muito, companheiros, para mim vale muito, deputados e deputadas. Eu não vim aqui vender a minha dignidade, como foi oferecida, inclusive a presidência da casa. Mas deixa eu falar para vocês, não vim aqui para enfiar faca nas costas dos meus companheiros, dos meus deputados, das minhas deputadas. Olha, eu que sou uma pessoa cristã, fui criado num lar inclusive evangélico, aprendi que os traidores, a história reserva a latrina para eles. É isso que reserva a história para os traidores. E é isso que eu quero deixar aqui, dizendo que estou muito orgulhoso, para concluir, senhora presidente, dizendo para vocês, deputados e deputadas, parabéns. Parabéns por vocês serem essas pessoas que são, e eu confio muito em vossas excelências. Meu muito obrigado, companheiros. O segundo orador inscrito no pequeno expediente é o deputado Rafael Branco, do PSDB, que também é líder do partido nessa casa. Excelentíssima senhora presidente, senhores deputados presentes aqui nessa casa, senhoras e senhores que estão nos assistindo hoje aqui pela televisão, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo aqui, de fato, de estabelecer nesse lugar a democracia. Ontem nós iniciamos e demos início a essa questão com os votos, com o debate e com o diálogo. Estava falando hoje mais cedo, na reunião com as lideranças, sobre a importância de ter havido debate, sobre o fato dos nossos governadores, tanto da chapa 1 quanto da chapa 2, terem chegado e terem exposto as suas ideias, e pelo voto a chapa 1 foi vitoriosa. Quero aqui também dar os meus parabéns à chapa 1 pela vitória que ocorreu hoje, e dizer que o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, se pauta primeiramente no respeito e no diálogo. Portanto, eu quero dizer que nós vamos fazer um governo aberto, vamos trabalhar para que todas as pessoas sejam escutadas e ouvidas. Queremos escutar, em primeiro lugar, cada projeto, porque nós estamos aqui, o PSDB se compromete. Eu, como líder desse partido, digo às vossas excelências, que nós vamos nos comprometer com um bom trabalho, vamos nos comprometer com um bom projeto, porque devemos aqui entregar à sociedade, senhoras e senhores, o melhor que elas merecem.
Haja vista que o Estado de Goiás hoje se encontra com nota D em déficit na União. É preciso ajudar a nossa governadora, é preciso ajudar a nossa vice-governadora a fazer com que esse Estado volte a crescer e gerar empregos. Essa é a nossa maior demanda hoje. Uma família não consegue ficar feliz, uma casa não se sustenta sem haver salário. Nós, graças a Deus, estamos aqui hoje e temos um emprego, mas existem milhares de goianos e goianas que estão necessitando da nossa ajuda. Portanto, eu peço às vossas excelências que a partir de hoje entremos nesse lugar para trabalhar a favor do povo, para trabalhar nas coligações, para trabalhar juntamente dentro das comissões, para que esses projetos possam desenvolver o Estado a pequeno, a médio e a longo prazo. Eu, como líder do PSDB, vou me comprometer com isso, em ajudar o povo goiano a ser desenvolvido, em ajudar o povo goiano a ter alegria, a ter felicidade, a botar a mão no peito e dizer: eu sou goiano com muito orgulho, porque o meu Estado financia as questões sociais, mas o meu Estado também tem preocupações com a questão econômica. Portanto, eu preciso de ter um balanço, e é o que o PSDB vai trazer, um balanço para dentro desse Estado. Nós precisamos sim de investimento social. Goiânia, com mais de 1,5 milhão de habitantes, precisa devidamente de ser uma cidade sustentável, bem como várias outras cidades que têm uma população menor que a nossa. É necessário pensar nas questões ambientais, é necessário pensar em questões de infraestrutura. Uma cidade como essa, um estado como esse, que tem um PIB muito valoroso, a nossa economia no nosso estado, no norte, no sul, com a questão agrária, com as questões das empresas. Nós precisamos sim de ajudar os empresários, mas também precisamos de olhar para cada cidadão que necessita da nossa ajuda. Senhoras e senhores, se nós não prestarmos atenção na questão ambiental, daqui 30, 40 anos, nós não vamos conseguir ter um Estado ao qual nós possamos ter orgulho. Nós precisamos de pensar nas futuras gerações. E por isso que o PSDB hoje sempre vai defender o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos de cuidar pelo desenvolvimento sustentável, e sempre com respeito à ideologia, sempre com respeito às pessoas que têm diferenças de liberal, ou seja, de questão keynesiana. É preciso que seja debatido nesta casa ideias. Cada um de nós aqui fomos eleitos para debater ideias, não desejos pessoais, não questão de ego, mas aqui nós precisamos de entender, é preciso olhar, independentemente de coligação e de partido, para o desejo e para aquilo que cada um de vossas excelências estão procurando aqui trabalhar. O PSDB hoje sempre vai se comprometer em ajudar o governo do Estado a ser desenvolvido, em ajudar o governo do Estado a voltar a crescer, e vamos nos comprometer também com cada partido em trabalhar em união, para que cada projeto, que seja um projeto excelente, possa vir a ter notoriedade dentro desta casa. Também ofereço aqui qualquer trabalho à presidente da nossa casa, presidente Júlia Matos. Vossa Excelência tem sempre terá o meu apoio, e no que precisar, a mesa dessa casa pode contar comigo, bem como com o meu partido. Estamos dispostos sempre a ouvir os desejos e os requerimentos de cada um, e vamos trabalhar junto. Desde o início eu disse, sendo a maior bancada, não se faz governo, mas todos juntos nós trabalhamos para desenvolver, com a força de Goiás, um Estado melhor, e um Estado que seja exemplo para todos os outros 27 estados, mais o Distrito Federal do nosso país. Muito obrigado, senhora presidente, tenhamos todos uma ótima sessão. O terceiro orador inscrito é o deputado Adail Neto, do PSDB. Boa tarde. Cumprimento a senhora presidente, eleita democraticamente pelos nossos deputados. Cumprimento também os senhores deputados e deputadas. Cumprimento também os nossos assessores e assessoras e a equipe de imprensa. Utilizarei esses minutos concedidos a mim para falar sobre este parlamento. Inclusive, deputados aqui presentes que defendem opiniões e posicionamentos que não são a sua realidade, digo para vocês, estamos aqui para defender o interesse e a necessidade do povo goiano. Se você não se posiciona e não aceita como somos, vocês se tornam hipócritas. Hipocrisia, no seu conceito, é o ato de fingir, ter crenças, virtudes, ideias, sentimentos que a pessoa não possui na sua verdade. Para ficar melhor ainda explicado para os deputados, podemos ainda definir a palavra que vem do derivado do latim hipócrisis e do grego hipócrisis. Ambos significam a representação de um ator, atuação e fingimento. Acredito eu que este parlamento não é formado por representantes de atores, como muitos são, e sim representante do povo. Neste mesmo contexto, tive outro acontecimento onde a liderança
da coligação Goiás para Frente emitiu uma nota à imprensa dizendo a seguinte frase: a articulação proposta pelo PSDB, a articulação do amor, da fraternidade, agregação e etc. Depois me fale o que é esse etc. E agora tomo uma deputada do próprio partido como saco de pancadas para manifestar o seu voto a favor do que acredita. Decidido-se, então, não seguir a coalizão do seu partido. Disse Eduardo. Belas palavras, deputado. Após ler essa nota, peço encarecidamente que a deputada pastora Aninha, que se diz uma pessoa honesta, íntegra, por gentileza, se posicione, fale a verdade do que aconteceu. Não queremos expor conversas em grupos onde você diz que nós nos desrespeitamos você e onde nós tornamos você sacos de pancadas. Se posicione, vá à imprensa e diga a verdade. Não fique pedindo para deputados de outro partido falar pela senhora. É feio, ok? É feio. E ainda faço a seguinte pergunta para a senhora. Que espancamento que eu fiz à senhora? Por a senhora falar que foi o partido. Pelo deputado falar que foi o partido que espancou a senhora. Me posicione sobre a imprensa, que espancamento e que momento eu a desrespeitei. Inventar mentiras para sair da coligação por cargo, por mesa, sem apartes. Em qual momento eu te tornei um saco de pancadas? Porque uma pessoa que se diz íntegra, não se posicionou perante a imprensa e disse a verdade, nós queremos e todos pedem a verdade sobre esse saco de pancadas. Muito lindo, muito lindo. Temos que ser honestos. Ninguém aqui é obrigado a ficar preso em algo que não acredita, a ficar em partido e a ficar em coligação. Mas o mínimo que nós esperamos é transparência e honestidade. Fica aqui os meus sentimentos perante os nossos parlamentares que atacaram hipocritamente e emitiram nós de forma desonesta e desconexa sobre o nosso partido. Teve ainda deputado que veio falar, cuidem dos seus deputados, tá? Cuidamos muito bem que ganhamos por 24 votos pela presidência da mesa. Ó, Deputados, por favor. Não é permitido bater palma no final do discurso. Muito obrigado por nos avisarem. Foi o aviso de vocês que fez a gente a cuidar dos nossos deputados e eleger a excelentíssima e competente presidente Júlia Matos. Agora, eu só quero uma coisa. E acho que a nossa coligação, o nosso partido, eu não falo o nome do partido, eu falando em meu nome, primeiramente deixando isso, que, pastora, vamos posicionar, vamos ser honesta, vamos falar realmente o que a gente faz, vamos fazer. Deputado, por favor. Deputado, por favor. Sem a parte, por favor. Ok. É só isso que a gente quer. É só ir à imprensa, mostrar, falar a verdade, falar que deputado a desrespeitou. Gente, por favor, deputado que vem caçar briga em grupo de WhatsApp e depois vem com conversa. Agora, jornalistas, corre aqui que aqui tem pauta. Que pauta? Que vocês começaram a falar que os deputados desrespeitaram outra deputada? Que pauta? Pelo amor de Deus, gente. Trabalhem, sejam honestos, trabalhem. Vamos trabalhar a favor do povo, de projeto, e não ficar aqui fingindo que é amiguinho. Olha aí, concorreram tanto, perderam. Saiu da nossa chapa por causa de uma primeira secretaria, perdeu. É só isso que eu quero dizer a vocês. Sejam íntegros no que vocês defendem. Sem palmas, por favor, deputados. O quarto deputado inscrito é o deputado Leonardo Campos, pelo MDB. Bom dia, nobre presidente Júlia, mesa diretora, assessores, imprensa, nobres deputados e deputadas. Subo hoje nessa tribuna, na tribuna da oposição, para parabenizar a deputada Júlia pela sua eleição. Parabenizo também a nossa candidata, deputada Heloíse, pela coragem, pela determinação de colocar o seu nome à disposição dessa casa. Para mim, me honra muito fazer parte desse projeto. Eu que venho de uma cidade do interior, cidade com pouco mais de 5.000 habitantes,
fazer parte desse projeto, para mim, é uma grande realização. Mas não poderia deixar de subir aqui para rebater aqueles deputados que injustamente subiram aqui nessa tribuna ali para atacar a nossa base. Deputado Adriano Ferreto fala atacando a nossa bancada, mas todos sabedores que ele foi o deputado que mais articulou, que votou em troca de comissão aqui. Não vem dar uma de honesto não, deputado. Deputado Adail Neto, quando fala da pastora Aninha, o senhor deveria lavar a boca de falar de uma mulher íntegra, de respeito e de fé. Então fica aqui o meu repúdio a Vossa Excelência. Meu muito obrigado a todos. Sem palmas. O quinto deputado inscrito, na verdade, deputada, é a deputada Ana Vasconcelos, que é a líder do PT nessa casa. Meus cumprimentos à presidenta, à primeira e à segunda secretária, às nobres colegas deputadas e aos demais presentes nessa cerimônia. Senhoras e senhores, a Assembleia Legislativa é a Casa do Povo e tem sido e deve continuar sendo cada vez mais um grande fórum de debate dos problemas do nosso estado de Goiás. Quero, portanto, abordar aqui, nesse espaço que me foi dado pelo povo, e na condução do meu papel enquanto deputada, questões de grande relevância social. Desigualdade social, racial, de gênero, a ausência de um Estado democrático de direito, a depredação e aniquilação dos recursos ambientais. Senhoras e senhores, afirmo que trata-se de omissão imperdoável assistir o desmonte da democracia brasileira e dos direitos conquistados pelo povo através de muita luta. A aniquilação dos direitos trabalhistas, o desmantelamento da Previdência Social, o corte e não contingenciamento dos investimentos na educação pública, o desmantelamento da Previdência Social, o embrulho anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro, a perseguição política, as ameaças às reservas ambientais indígenas, o desrespeito ao princípio do juiz natural do processo penal, que garante a todos um juiz imparcial quanto ao julgamento, e as tragédias ambientais que aconteceram durante esses anos, como, por exemplo, em Mariana e Brumadinho. E, portanto, mais do que lidar com as consequências dessa crise, é preciso, de fato, enfrentar as causas, sendo elas a demonização das políticas sociais, a precarização do trabalho, a mercantilização do serviço público, a lógica produtivista de uma justiça negocial e comercial e o confisco da soberania popular que minam a nossa democracia. Serão os governantes aqui hoje, e não os tecnocratas, os capazes de enfrentar a desordem, a aventura especulativa e as graves distorções. Serão os governantes os capazes de enfrentar a violência sem estigmatizar os agentes de segurança pública ou injustiçar as vítimas do confronto policial. Os governantes terão capacidade de adotar e promover um desenvolvimento energético e econômico com a conservação do meio ambiente, sendo capazes de entender a importância dos programas sociais, sendo eles fomentação de implementação de renda ou de consumo. E é o verdadeiro governante quem consegue ver a educação como uma solução de emancipação. Senhoras e senhores deputados que compõem este plenário, principalmente minhas senhoras deputadas, e de cargos tão importantes como a governadoria e vice-governadoria, eu quero lembrá-las que a realidade muito difere desta, de 50% de mulheres ocupando uma casa, ocupando a Assembleia Legislativa. E é por isso que eu norteio todos os meus esforços e as minhas lutas com a filosofia da nossa Simone de Beauvoir, que nos diz: basta uma crise política para que os direitos das mulheres sejam conquistados.
E foi a Declaração dos Direitos das Mulheres que levou Olympe de Gouges à guilhotina por lutar por direitos que não fossem exclusivamente de homens, homens brancos, homens burgueses e heterossexuais. Se a formação da sociedade brasileira e do estado de Goiás fez sangrar homens e mulheres indígenas, e ainda assim nós temos um monumento na Praça dos Bandeirantes homenageando um assassino que fez sangrar negros e negras, não há que se falar em políticas públicas para todos os goianos sem contextualizar e sem pedir uma reparação histórica. É preciso, portanto, democratizar a política e trazer, sim, um debate de gênero, de cor, de raça, de sexualidade. Senhores deputados, eu gostaria de lembrá-los que, apesar das diferenças em campos ideológicos, temos um forte denominador: a luta de construir um novo Estado, menos assimétrico, livre de hegemonismos e dotado de instituições democráticas. E, para isso, precisamos partir da compreensão de que todos nós aqui hoje temos responsabilidades. Responsabilidades dentro da casa e responsabilidades com o povo. E para que não mais persistam anacronismos como golpes de Estado, perseguições políticas, prisões inconstitucionais, desmonte dos direitos trabalhistas e direitos conquistados pela classe trabalhadora, a violência de gêneros e catástrofes ambientais, precisamos ter consciência de nossas obrigações. E é para isso que nós, enquanto Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do país, enquanto representantes do povo, trabalharemos em equipe e sem personalismo, visando unicamente o bem do Estado de Goiás. Tem a palavra, deputados. Tem a palavra a líder do PSB, Ana Carolina Bueno. Bom dia a todos e a todas. Aqui nesse momento, eu quero falar com vocês, nobres deputados e nobres deputadas. Nós vimos durante todo esse processo do politizar algumas desavenças, mas acredito que, de forma geral, nós busquemos o bem comum do povo. Eu peço a vocês que deixem de lado todos aqueles interesses particulares, que deixem de lado as picuinhas e que fomentem a união e a busca pelo bem comum, a busca pelo bem do povo. Eu quero dizer aqui à oposição da minha coligação que tanto eu quanto o meu partido estaremos abertos a escutar todas as propostas que vocês tiverem para poder oferecer nessa casa. E aquelas que acreditarmos sermos valorosas para a sociedade goiana, iremos acolher, iremos apoiar. Não será as nossas diferenças ideológicas que impedirá que nós possamos construir bons projetos para o nosso Estado. Obrigada. Tem a palavra o senhor deputado Eliseu Silveira, do DEM. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento a mesa, a pessoa da Júlia, desejo uma boa condução dos trabalhos. Parabenizo toda a mesa diretora e todos os eleitos pela eleição. Parabenizo também a Heloíse, a Adna, a Amanda, que foram nossas candidatas. E agora nós estamos na tribuna da oposição. E eu gostaria muito de fazer um discurso mais técnico, sem ter emoção. Porque a emoção nos leva a falar sem pensar. E eu quero aqui, simplesmente, demonstrar a vocês o que é isonomia, o que é igualdade, o que é discurso e o que é atitude. Primeiro momento. Deputado Adriano, a coligação de vocês é de direita, de esquerda, de tudo mais. Mas você falou algo aqui, vocês podem pegar lá no YouTube e olhar, que a nossa coligação estava loteando carguinho. Chamar a presidência de comissão de carguinho é desvalorizar essa casa.
Isso é até enquadrado como quebra de decoro. É desvalorizar, chamando de carguinho, quem estava tentando negociar legitimamente, nunca foi nos obscuros, sempre nos encontramos aqui nos corredores, Heloíse, Adna, Amanda, Eduardo, Leonardo, todos nós procuramos deputados nos corredores, evitamos conversar em grupo de WhatsApp, evitamos fazer encontros às escuras. Isso é transparência, isso é ser coerente, isso é ser igual, isonômico. Além disso, gostaria de retratar aqui para vocês, se vocês não estão sabendo ainda, a presidente Júlia, com a sua presidência, na sua sabiência, acabou de retirar 4 cargos das comissões temáticas do Democratas. A gente começou esse projeto lá, há 30 dias atrás, a gente tinha 2 cargos em cada comissão. No primeiro minuto da presidência, no primeiro minuto, não foi no segundo nem no terceiro, a presidente retirou 4 cargos dos democratas. Por que isso? Eu quero uma explicação lógica. Eu tenho amparo no regimento. Isso não é justo. Nós estávamos com a regra do jogo, e se fosse nós que tivéssemos ganhado, nós não tiraríamos 4 cargos do PSDB, não tiraríamos nenhum cargo do PT, porque nós acreditamos na liberdade e na pluralidade de ideias. Isso não é ser plural, presidente. Isso não é ser plural. Além disso, eu gostei muito da fala aqui, e eu gosto de enaltecer, nobre deputado Rafael. Ele disse que quer crescer um Estado que seja sustentável. Essa palavra é importante, eu apoio isso. Mas eu gostaria de ressaltar alguns outros pontos, dito por outros deputados aqui, como traição, como não posicionamento. E aí eu vou ler aqui a nota que a deputada Aninha, que não teve oportunidade de se inscrever, ela disse: reafirmo em todo momento que agir com transparência para o meu partido. Nunca escondi da liderança do PSDB que não apoiaria a coligação. Conversei com a deputada Júlia, que não votaria nela. E ela está se posicionando. Ela está sentada do lado direito, gente. O dia que ela for fazer um discurso, ela vai subir aqui no painel da oposição. Isso é posição. O que vocês querem mais? Que ela vista a camisa do Ronaldo Caiado? Não é possível. E se vocês não estão satisfeitos, expulsa ela do partido. Não vamos aqui passar por um ataque pessoal, não, por favor. Vamos levar isso a sério, levar o projeto para discutir ideias e políticas, não levar para o lado pessoal. Eu conversei com o deputado Adail, ele me retratou que era um momento pessoal dele. Eu acredito que, a partir disso aqui, você deveria conversar vocês dois e resolver esse problema. Vamos resolver isso, vamos seguir para frente. Né? Seguir. E, além disso, eu gostaria aqui de retratar que foi dito aqui que os trabalhadores estão desamparados, que o país está passando por um desmonte, que a educação não tem dinheiro. Óbvio, isso é muito óbvio. Nós tivemos governos que depedraram o Estado brasileiro. Agora, se vocês querem que conserte um Estado depedrado por 16 anos em 5 meses, isso é impossível, gente. Nós precisamos aprovar a reforma da Previdência justamente para poder ter dinheiro para pagar a educação. E ontem, o reitor da UFG disse que já foi feito um acordo e o dinheiro já está voltando. Então vamos passar para outro ponto. Vamos tentar criar um Goiás plural, um Goiás que respeita as individualidades e que respeita a liberdade de expressão, que respeita a igualdade e isonomia. E eu deixo aqui, escrito, não tem projeto social melhor do que emprego, trabalho, salário, dignidade para as pessoas. Não existe. Não existe. Vamos pautar por isso. E eu acredito que a oposição vai fazer uma oposição digna. Tem vários projetos sociais apresentados que a gente vai apoiar, que a gente vai votar junto. Então eu gostaria muito de reforçar. Tem a palavra a 8ª deputada inscrita, Ellen Oliveira, do PSB. Bom dia, boa tarde a todos. Se perguntar a um branco a história da sua família, todos vão saber, desfilando com seus brasões, gloriando um bandeirante que representa a morte de milhares de indígenas no estado de Goiás. Mas é algo que não acontece com os negros. Nossa história começa num navio negreiro. Navios negreiros romantizados pelos livros de história. Hoje os livros contam
nossa história em parte. Além disso, tudo foi apagado. Lugar, nome, cultura e religião. Mas com muita fé, nossos ancestrais conseguiram preservar nossa ideologia e crença. Nossa cultura e religião foram marginalizadas. Nosso corpo usado como mão de obra escrava. Por anos escravizados, impondo uma religião e ideologias europeias. Somos maioria no Brasil, mas somos ainda tratados como minoria pelo governo. Não temos emprego, salários decentes e uma educação. Mas hoje estamos aqui, lutando para isso. Fico feliz em ler vários projetos de lei que vão proporcionar isso à população negra e periférica do estado de Goiás. Espero que esse politizar preze o respeito, independente da religião, cultura, identidade de gênero, comunidades tradicionais ou ideias e expressões. Quando minha cara deputada, Ana Carolina Vasconcelos, diz que aqui é a casa do povo, hoje eu digo, sim, é a casa do povo. Porque eu vejo pessoas representando essa maioria, que são negros, mulheres, indígenas. Vários corpos negros estão expostos na linha de frente. E eles representam aqui o Butum. O último deputado inscrito é o deputado Tiago Eurípedes, do DEM. Primeiramente, queria cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os meus colegas deputados, meus nobres colegas deputados. E eu gostaria de começar falando uma frase, uma citação do presidente John Kennedy. Ele diz: não pergunte o que uma nação possa fazer por você, pergunte o que você pode fazer por sua nação, né? O que você pode fazer por ela. Essa afirmação está completamente errada. A primeira parte dela se diz que você tem a nação como uma forma de ter um compromisso direto com você. O Estado não tem esse compromisso. O Estado tem que prover serviços básicos para que cada indivíduo cresça. Acredito que nessa coligação, por exemplo, oposta à nossa, há uma errônea ligação entre conservadores e progressistas. Por que eu digo isso? Conservador recebeu bastante ressignificação ao longo do tempo. Esse termo tem sofrido ressignificações, meus senhores. A primeira vez que ele apareceu na história da nossa humanidade foi justamente como uma posição cética, não uma posição ideológica, uma posição diante da sociedade que visa o ceticismo. Nós não acreditamos em engenharias sociais. Nós somos céticos, somos reformadores. E eu sou um liberal. E o que um liberal defende é a soberania do indivíduo, a soberania do eleitor na política, a soberania do consumidor no mercado. O que nós queremos, o que nós desejamos para o nosso Estado, é justamente liberdade econômica e liberdade individual em consonância. Quando nós percebemos, por exemplo, mas nós somos pela social-democracia, queremos um capitalismo que seja regulado, queremos o capitalismo malvadão, e o Estado tem que prover de benefícios sociais. A social-democracia está caindo na Europa, a social-democracia está levando países à ruína. O que nós devemos fazer aqui é defender o que é correto, a liberdade. E eu posso, senhores, se permita dizer, que no governo do Donald Trump nos Estados Unidos, as minorias têm vivido muito melhor que no governo de Obama, no qual ele entrou com uma dívida
pública de 9,1 trilhões de dólares e saiu deixando 21,1 trilhões de dólares. Meus senhores, meus caros, nós temos um compromisso único de prover liberdade ao indivíduo. A esquerda se apropriou de várias pautas dos liberais. Posso começar pelos direitos humanos. Sou um justnaturalista. Acredito nos direitos naturais de liberdade, propriedade e direito à vida. Como justnaturalista, acredito que isso depende, é um imperativo categórico, senhores. Então, eu reafirmo meu compromisso como um defensor do conservadorismo filosófico, que leva que todos nós devemos ter uma posição cética em relação à sociedade. É um descalabro ver PSDB e PT coligados dessa forma. É um descalabro ver pessoas que relativizam a propriedade privada junto com pessoas que dizem defender o capitalismo. O capitalismo são trocas voluntárias. Em 1820, 95% da população mundial estava na pobreza. 85%, senhores, era pobreza abjeta. Hoje, em 2015, aliás, cerca de 10% da população mundial se encontra na pobreza. Esse valor indica que o capitalismo é o melhor programa social. Se você quer acabar com a pobreza, mais capitalismo, senhores. A Estônia, que saiu da União Soviética com a sua economia destruída, promoveu privatizações, desburocratizações, abertura econômica, e assim, várias pessoas conseguiram ascender socialmente. Defendemos uma meritocracia justa, uma verdadeira meritocracia baseada nos direitos do indivíduo. Não, a menor minoria, senhores, é o indivíduo. Quando falaram de polarização, eu falo para vocês, eu sou a favor da polarização. Polarização é debate público, meus senhores. É porque estamos acostumados com a democracia aliada de centro-esquerda. Não havia debate público nos anos anteriores. Agora há uma direita verdadeira em defesa da liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora primeira secretária para proceder à leitura dos projetos de leis apresentados nessa sessão. Concedido. Senhora presidente, questão de ordem, Adriano Ferreto, PRB. Senhora presidente, tem aqui um ofício que eu vou encaminhar à mesa. É o ofício número 01/2019, a sua excelência, a senhora deputada estadual Júlia Matos, presidente desta casa. O assunto é a indicação do líder do governo. Então, a nossa governadora Yaracélia Leal de Souza, ela está aqui fazendo a indicação da minha pessoa para fazer a liderança do governo aqui nesta casa. Obrigado. Tem a palavra a senhora primeira secretária para proceder à leitura dos projetos de lei que estão apresentados nessa sessão. Queria registrar a presença ilustre do deputado Hamilton Filho. Projeto de Lei número 1, 30 de maio de 2019, dispõe sobre a criação e implementação do Sistema Esportivo e Paradesportivo Goiano e dá outras providências, de autoria dos senhores deputados, senhora Adna Rocha, deputada estadual pelo DEM, e senhor Rodrigo Bispo, deputado estadual pelo DEM. Está em votação. Os deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 2, de 13 de junho de 2019, dispõe sobre a atividade de lobby ou de representação de interesses no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo e dos órgãos e entidades da administração pública estadual e da outras previdências. O projeto é de autoria das deputadas Thaís Navarro e Ellen Oliveira, Thaís do PT e Ellen do PSB.
Está em votação. Os senhores que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 3. Concedido. Pela ordem, pedir os deputados para sentar, senão não... Para proceder à votação, por favor, pastora Aninha. Projeto de lei número 3 de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade em acrescentar uma matéria na captação da Polícia Militar e Civil, referente à abordagem a vítimas mulheres em caso de violência doméstica, para aprimoramento dos serviços prestados. O projeto é de autoria da deputada estadual Júlia Matos, PSDB. Questão de ordem. Concedido. Deputado Douglas aqui diz que para os deputados sentar, mas veja que alguns deputados em pé. E outra coisa, gostaria que o senhor me explicasse qual o artigo do regimento interno que questão de tem essa ordem não se resolução. aplica ao... Projeto de lei número 4. Modifica a lei número 15.503, de 28 de dezembro de 2005, e dá outras providências. O projeto é de autoria da deputada Marcela Pires, PSDB. Está em votação. Se os senhores acreditarem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 5, de 13 de junho de 2019. Institui a criação da plataforma digital Educa Mais, para a integração virtual e aperfeiçoamento profissional de professores e gestores da rede pública de ensino. O projeto é de autoria dos deputados Milena Contrangiani e Pedro Rios, ambos deputados do PSDB. Está em votação. Os senhores que acreditarem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 6, de 13 de junho de 2019, institui a política pública estadual Energia para Todos, estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento do uso de energia elétrica, de matriz fotovoltaica nos assentamentos, nas comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas do Estado. O projeto de lei é de autoria das deputadas Ana Clara Franco e Fernanda Alves, deputadas estaduais pelo PT. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 7. Dispõe sobre a obrigatoriedade em manter-se no mínimo um ônibus articulado em cada composição estação ou terminal, para uso exclusivo de mulheres, em toda a região metropolitana e regiões limítrofes. O projeto de lei é de autoria das deputadas Fernanda Alves, PT, Ana Clara Franco, PT, e das assessoras Thaís Navarro e Yara Leal. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 8. Altera e acrescenta dispositivo na Lei 18.464, de 13 de maio de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores efetivos da Secretaria do Estado de Saúde. O projeto é de autoria das deputadas Giovana Lara, deputada estadual pelo PRB, e Lisandra Berlamino, deputada estadual pelo PRB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 9. Altera a lei número 16.589, de 16 de junho de 2009. O projeto é de autoria das deputadas estaduais Jaqueline Oliveira e Isabela Almeida, ambas do PSDB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 10.
cria, no âmbito da Rede Pública de Educação do Estado de Goiás, o Programa de Avanço Social, que dispõe sobre atividades educacionais de promoção à cidadania e coletividade, e dá outras providências. O projeto é de autoria de 2 deputadas estaduais pelo DEM, Janaína Oliveira e Thaís Macedo. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 11, institui parâmetros gerais para a promoção do turismo de base comunitária em Goiás, como forma de melhor a qualidade de vida e desenvolvimento regional. O projeto é de autoria da deputada Luciene Calunga, pelo PSDB, e da deputada Ana Paula Pastor Aninha, pelo PSDB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 12, dispõe da troca da frota de ônibus atual do Estado por ônibus movidos a biocombustíveis, melhora de qualidade na questão de urbanismo, mobilidade urbana e transporte público das cidades goianas, relocação dos fios fixados em poste para o subterrâneo, visando a despoluição visual, aplicação de um curso de direção defensiva nas escolas. O projeto é de autoria do deputado Adail Neto, pelo PSDB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 13, institui o Programa Estadual Transcidadania e dá outras providências. O projeto é de autoria de 2 deputados estaduais pelo de 3 deputados, Adriano Ferreto, deputado estadual PRB, Letícia Garcês, deputado estadual PRB e Ana Carolina Bueno, deputada estadual PSB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 14, dispõe sobre a criação do Distrito de Pequena e Média Empresa do Estado de Goiás, DPMG. O projeto é de autoria de 2 deputados pelo PRB, deputado Douglas Oliveira e deputado Guilherme Campos. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 15, de 13 de junho de 2019, dispõe sobre a inclusão no calendário cultural do Estado de Goiás a Batalha Goiânia de Hip Hop, realizada uma vez por mês na capital. O projeto é de autoria da deputada Ellen Oliveira, pelo PSB, e do deputado Enoque Neves, também pelo PSB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 16, dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções em anexo e criação da empresa de direito público entre o Governo Estadual de Goiás e todos os municípios da região metropolitana de Goiânia, com o objetivo da criação de aterros sanitários e preservação de nascentes. O projeto é de autoria do deputado David Maicon, do MDB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 17, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para confecção e de emissão de segunda via de documentos de identificação pessoal que tenham sido roubados ou furtados, cuja expedição seja atribuição de órgão ou ente público estadual. O projeto é de autoria do deputado Leonardo Campos, deputado estadual pelo MDB, e o deputado Gleison Souza, também pelo MDB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 18, dispõe sobre a criação de banco de dados com anotações sobre a incidência de reclamações e práticas abusivas empregadas por pessoas físicas e jurídicas que comercializem produtos ou prestem serviços, para a defesa preventiva do consumidor.
O projeto é de autoria do deputado Rafael do Procon, pelo DEM, deputado Eduardo Rezende, também pelo DEM, e o deputado Eliseu Silveira, do DEM. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação, mantenham-se como estão. Aprovado, preliminarmente, a sua publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 19, institui alterações no currículo base da rede estadual, além de promover a prática do homeschool, visando a universalização efetiva do ensino básico no país. Faz-se presente no projeto o empenho de assegurar uma educação que respeite e incentive a liberdade das famílias goianas, na determinação dos caminhos profissionais e acadêmicos de seus filhos ou responsáveis. Não há saber mais ou saber menos, há saber diferente. Paulo Freire. Pelos deputados Tiago Eurípides, deputado estadual pelo DEM, Eduardo Rezende, pelo DEM, e Eliseu Silveira, também pelo DEM. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto deliberativo queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 20. Dispõe sobre a política pública, emancipa no âmbito do Centro de Ensino em Tempo Integral do Estado de Goiás e do Festival de Arte Estudantil e da outras previdências. O projeto é de autoria do deputado Vitor Andrade, deputado estadual pelo PT, e o deputado Léo Silva, também pelo PT. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto deliberativo queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 21. Institui o Programa de Incentivo às Empresas de Desenvolvimento e Produção de Fontes Renováveis de Energia do Estado de Goiás, pela sigla PROINFRE. É de autoria da deputada Heloísa da Costa Chiquite, deputada estadual pelo MDB, e da deputada Amanda Rodrigues, também pelo MDB. Está em votação. Os senhores que acreditam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a sua publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputada, era estes os projetos. Tem a palavra a senhora primeira secretária para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Requerimento 1. Excelentíssima senhora presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A deputada que esta a subscreve na forma regimental e, após a manifestação plenária, requer a Vossa Excelência o envio de expediente dessa Casa de Leis ao senhor presidente da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás, senhor Veneraldo Lemes de Jesus. Respeitosamente, venho por requerer de Vossa Senhoria a exigência de maiores esclarecimentos do caso da jovem Suzy Nogueira Cavalcante, 21 anos, vítima de estupro na UTI do Hospital Goiânia Leste, a qual veio a óbito no dia 26 de maio de 2019. Diante do que quer requerer urgência e apreciação da presente matéria, se faz necessária pela importância e necessidade de viabilizar esse pleito, importante para a nossa cidade. O requerimento é de autoria da deputada Lisandra Bellarmino, deputada pelo PRB. Votação de requerimento de urgência. Estão em votação a urgência e a preferência requeridas. Os senhores deputados que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovados. Está em votação o teor do requerimento. Os deputados podem encaminhar o voto. Encerrada a votação. Aprovado. Deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado. A Secretaria para providenciar. Somente essa matéria constante na ordem do dia.
Presidenta, pela ordem, só um minutinho. A Concedido. gente fez um requerimento também, se eu não me engano, a bancada do PT. Eu não sei se por algum erro a gente não entregou o requerimento. É um requerimento para tribuna amanhã, poder de tribuna amanhã. Fernanda Alves, PT. Deputada Fernanda, será votado amanhã, porque não está em regime de urgência. Ah, tá. Obrigada. Encerrada a matéria da constante ordem do dia, o momento é oportuno para as discussões parlamentares. O primeiro inscrito nas discussões parlamentares é o deputado Adriano Ferretto, do PRB. Mesa diretora, senhoras e senhores deputados, assessores, imprensa, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, aos servidores dessa casa, meu muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, eu subo aqui nessa tribuna com muita alegria, muita felicidade, para defender o projeto de lei que nós apresentamos logo mais antes do pequeno expediente. Este projeto, eu gostaria que os nobres deputados e deputadas pudessem analisá-lo sem a gente pensar na polêmica que muitas vezes é colocada, criada uma polêmica, né, em torno de determinados direitos. E a gente, é muito importante que a gente possa discutir isso, deputada Lucilene, com muita tranquilidade, com muita clareza, né? Porque quando a gente traz um projeto, quando a gente fala de direitos individuais, esses projetos são pensados em pessoas especificamente. O projeto que propõe a criação do programa Transcidadania, ele tem como seu artigo 1º, ele diz o seguinte, que é destinado a promover os direitos humanos, os direitos fundamentais, o direito à vida digna, o acesso à cidadania e a qualificação e humanização do atendimento prestado às pessoas transgêneros, travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. O que é a ideia desse projeto? A gente quer resgatar uma marginalidade que o próprio Estado obriga determinados grupos a ocuparem. Você tem hoje uma população transexual no nosso país extremamente marginalizada. Segundo estudos da ONU, 93% das pessoas trans estiveram ou estarão em situação de prostituição. Porque hoje, para uma pessoa trans conseguir um emprego formal, é muito difícil por conta do preconceito que ainda existe na nossa sociedade. Os nossos projetos pensado para recuperar a dignidade da pessoa humana. E é por esse motivo que eu subo aqui nesta tribuna para defender que Vossas Excelências possam olhar com carinho, com respeito a este projeto, que não foi feito em momento algum para afrontar, né, para polemizar com nenhuma pessoa, com nenhum grupo. Isso é muito importante que as pessoas possam entender esse projeto, né? Que a gente traz aqui com muita tranquilidade o direito que essas pessoas, infelizmente, às vezes não têm de estar na escola, porque é expulsa da escola muito logo, muito cedo, entendeu? Sim, a senhora é trans? Não é trans. Então, não diga que não, se é o que hoje a sociedade... Você pega, por exemplo, os relatórios da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis, e você tem hoje uma evasão escolar muito grande, por conta da dificuldade que se tem. Eu vou dar uma parte aqui para a minha nobre deputada Letícia, que é uma pessoa trans, que pode falar das dificuldades, inclusive, que a senhora enfrentou, Vossa Excelência, de entrar, por exemplo, na universidade, de cursar essa universidade. Uma parte a deputada Letícia Garcês. Letícia Garcês, PRB. Bom, eu só gostaria de destacar aqui
como o nobre colega já se colocou, a cada 16 horas uma pessoa LGBT é morta no Brasil. A expectativa de vida de uma travesti ou de uma transexual é de 35 anos, a metade da expectativa de vida da população normal. E não só aqui como representante, como primeira mulher trans deputada do estado de Goiás, eu gostaria de dizer que essa população, essa parcela da população, além de todo o embate social que atinge as classes de minoria, essa classe ela é a mais criminalizada e a mais violentada de todas as formas. Para se ter uma noção, quando se baseia os dados de homicídios de negros, de pessoas negras, a maior parte desses homicídios são de pessoas LGBT, negras. Então, assim, até entre os negros, o número de mortes e de violência cometida contra a população. Senhora presidente, para concluir, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, deputada Letícia, que traz para a gente um pouco da sua própria vivência. É muito difícil as pessoas quererem falar sobre determinados assuntos se ela não vive isso. É muito fácil eu dizer para mim, eu não acho que o racismo é importante, eu não vivo o racismo, eu não sou negro, tem como eu dizer, é muito importante entender o local de fala das pessoas. E por isso eu gostaria de apresentar esse projeto para os nobres deputados, para que a gente possa fazer, não pensando em si, mas pensando na outra pessoa que precisa, inclusive, da proteção do Estado. Muito obrigado, senhora presidente, e obrigado às senhoras e senhores deputados. O segundo deputado inscrito é o senhor deputado Douglas Miranda, do PRB. Boa tarde a todos os nobres deputados, boa tarde à mesa. Eu e o Guilherme, o nobre deputado Guilherme, fizemos um projeto de criação do Distrito de Pequenas e Médias Empresas para o Estado de Goiás. Com isso, gerando mais rendas para 8 municípios goianos. O objetivo desse projeto, meus senhores deputados, é trazer renda e fazer a diferença. Ultimamente, no Brasil, no estado de Goiás, os micros e pequenos empresários representam 90 mil empresários. Esses empresários têm dificuldade. Quais são essas dificuldades? A dificuldade de conseguir um terreno adequado. O meu projeto, ele, juntamente com o Estado, os municípios, criarão um distrito onde o empresário terá oportunidade e um prazo para comprar esses terrenos e, posteriormente, após 1 ano e meio de carência, começará a pagar o terreno através da sua renda. E, com isso, levando emprego e desenvolvendo uma política social através de um projeto de criação do pequeno emprego dentro desse distrito, onde jovens, adolescentes, participarão juntamente com esses pequenos empresários para ter a oportunidade de se classificar e ter a oportunidade do seu pequeno emprego. Eu espero que os senhores analisem esse projeto e votem consciente. Estamos aqui, meus jovens e nobres deputados, para fazer a diferença. E com a parte, eu passo para a nobre deputada Lise. Lisandra Bellarmino, PRB. Primeiro, gostaria de demonstrar o meu orgulho frente aos meus nobres deputados do partido PRB pelos projetos que estão sendo apresentados. Quero fazer dessa minha parte aqui, defender o projeto meu, com a autoria com a deputada Giovana, que é o projeto número 8, que altera e acrescenta dispositivo na lei número 18.464, de 13 de maio de 2014, que dispõe sobre plano de cargos e remuneração dos servidores efetivos na Secretaria do Estado de Saúde. Em harmonia com a fala do deputado Ferreto, eu gostaria aqui de destacar que
o indivíduo ele está inserido em uma ou mais classes. Sendo assim, o indivíduo surdo, o indivíduo deficiência auditiva, o indivíduo analfabeto, a gente está tratando deles também. A gente não pode esquecer essa parcela da população. Temos que falar de feminismo, temos que falar de gênero. É só isso e boa tarde a todos. Próximo deputado inscrito é o senhor deputado Pedro Rios, pelo PSDB. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento a mesa diretora na pessoa da excelentíssima senhora presidente Júlia Matos, ao qual deposito toda a minha confiança, que com mãos hábeis conduzirá muito bem os trabalhos desta casa. Depois, cumprimento todos os nobres colegas deputados aqui presentes, a todos que nos acompanham pela televisão da Assembleia Legislativa, assessores, jornalistas. Gostaria de usar este tempo, presidente, para explanar o meu total repúdio a uma fala de um parlamentar federal que aconteceu no dia 22 de maio deste ano, na Comissão de Educação da Câmara Federal, onde o ilustríssimo senhor delegado Valdir proferiu as seguintes palavras em relação aos estudantes, dizendo que todos os estudantes das universidades federais são maconheiros e são vagabundos. Isso não existe. A Universidade Federal do Estado de Goiás é a melhor e mais renomada instituição de ensino superior dentro do Estado, quiçá do país. As instituições federais de ensino do Brasil produzem inúmeros artigos e inúmeras pesquisas científicas que contribuem para o avanço da sociedade. A educação, já dizia o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, é um dos motivos e uma das razões de mudança social. O país deve investir na educação pública de qualidade e não atacar os estudantes, como está acontecendo nesse momento da conjuntura nacional. Somente. Não vou enrolar muito não, porque... Presidente. Licença, presidente. Deputado, se o senhor puder uma parte para mim, eu queria só fazer um questionamento público em relação ao projeto do deputado Douglas, mas se o senhor puder. Então, à vontade. Se sobrar algum tempo, sem posso? problema. Concedo. Deputado, meu nome é Rafael, do PROCON, sou do partido DEM. Deputado Douglas, interessante o seu projeto. Eu só queria saber de uma coisa, se o senhor puder explicar, eu vou conceder o tempo também para o senhor. O senhor disse que após 1 ano e meio, as pessoas vão poder... vai ser subsidiado durante 1 ano e meio para a pessoa poder construir sua empresa, é isso? Certo. E esse subsídio vai vir do Estado. Tá bom. Só isso mesmo. Obrigado. Agradeço, presidente. Encerro minha fala. Decurso de prazo, encerro a presente sessão, e convoco outra para amanhã, às 13h30 da tarde. Está encerrada, no horário regimental, está encerrada a presente sessão. Senhores deputados, nós vamos sair da Assembleia, vamos atravessar a rua